todas as leis são feitas diretamente pelo povo, tudo por lei de iniciativa popular, e só tem uma lei, que é a Constituição, eles reformam a Constituição meia dúzia de vezes por ano. Qualquer 50 assinaturas, você puxa uma votação para uma emenda da Constituição, né, que você propõe como cidadão. Aí vai a voto. E aquilo que o povo decide, nem a Corte Suprema tem o poder de desdecidir, porque todo o poder emana do povo, ponto. Então ninguém pode mexer no que o povo decidir, senão o próprio povo. Que depois desreforma, pô, passamos muito, fomos muito para lá, volta um pouquinho e tal, e vão assim. Mas eles estão fazendo isso há 700 anos, né? Então, por isso que eles já sabem como é que é o galeio. Nós estamos começando a viagem. Nos Estados Unidos também, os Estados Unidos copiaram o sistema suíço, só que lá pela circunstância do momento da fundação do país, eles tiveram que fazer uma presidência forte. Então é um sistema híbrido, né, que tem o sistema suíço dos estados para baixo. A maioria das cidades lá não tem mais prefeito, não tem... elege um board, igualzinho o sistema suíço. As leis são todas feitas por iniciativa popular ou por referendo para desfazer as que o legislativo propõe. De modo que lei hoje nos Estados Unidos, o legislativo nem faz, nem vota. Ele vota a intenção de sugerir ao povo aquela lei para ser aprovada na próxima eleição já por voto direto. Entendeu? Porque nem adianta, porque se o cara aprovar no legislativo, alguém convoca um referendo e desmancha, se for o caso. Então, e conforme o tema que a lei envolve, isso já está decidido numa outra lei de iniciativa popular que já diz, olha, lei sobre imposto, essas coisas, nem pensar, só por referendo direto, voto direto. Então nem vem. Né? Então, e eventualmente outros temas entram nessa categoria e saem dessa categoria. Quando eles estavam numa crise grande de segurança pública, lá nos anos 70, a Califórnia iniciou um processo de reforma das leis penais, que depois passou para os Estados Unidos inteiro e arrumou a casa lá. Deu uma puta arrumada, porque nos anos 70, vocês são moços, não lembram disso, mas porra, andar em Nova York nos anos 70 era foda. Tipo São Paulo nos lugares de barra pesada, Rio de Janeiro. Entendeu? Você andava assim, metrô de noite ali, era barra pesada. E aí, pela mesma razão daqui, né? Você pegava o cara, falava, você pegou 30, 50 anos de prisão. O cara passava 5 e saía. Com essas reformas. E esse processo que a Califórnia iniciou, a base era isso, a realidade da pena. Aquilo que for passado como pena, você vai cumprir. E isso deu uma puta arrumada. Primeiro, passou da medida, porque o sistema da Califórnia era 3 strikes and you are out. Né? Você pisar no tomate 3 vezes, você está fudido. A pena ia dobrando, né? Conforme... Mas valia desde infração de automóvel, qualquer infração valia para esse 3 strikes. Né? E aí deu uma superlotação de prisão, cara. Então, começou a ter rebelião. Eles voltaram para trás. Começaram a fazer outras leis, fazendo um ajuste fino disso. E agora voltou tudo para trás, né? Tá de novo aquela coisa. Agora, roubo até $900, o cara nem vai preso. Então, os supermercados lá estão com todas as prateleiras trancadas, cadeadas. É uma loucura, né? A humanidade é foda, velho. A experiência não passa de pai para filho.
A relação do povo com o poder no Brasil sempre mudou muito pouco, em 500 anos eu estou falando, não só do Fernando Henrique para cá. Sempre foi uma relação de submissão, né? Você tem uma camadinha pequena, uma elite, para a qual vale alguma coisa da lei, né? Desde sempre. Aquela tese do Getúlio, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Esse era o dístico dele. E isso sempre foi assim no Brasil, sempre foi assim. Então, você teve essa fantasia que chamaram redemocratização, que foi o quê? Uma constituinte feita pelos perdedores da etapa anterior, né, sob fortes emoções, né, onde eles fizeram o quê? Um país voltado para garantir o conforto deles, né, onde eles tinham todas as prerrogativas e todas as vantagens, foros especiais, isso e aquilo, foi se acrescentando cada vez mais. Né, um país baseado no corporativismo, que é uma imitação que o Getúlio fez do sistema peronista, né, que acabou com a Argentina e do qual a Argentina nunca se livrou. O Brasil quase se livrou do getulismo, mas voltou com o Lula. O Lula é uma continuação do Getúlio. E é isso, quer dizer, você junta 3 caras, você faz um sindicato, né? Esse sindicato elege a sua diretoria por aclamação, não tem o sufrágio universal e secreto, que é a base de qualquer sistema democrático, tá certo? Então, esses sindicatos eram conquistados na porrada, na ameaça, no crime, no tiro. Você tinha, eu fiz reportagens sobre isso lá no velho Jornal da Tarde, 500 anos atrás, tinha grupos de mercenários, praticamente, que você alugava nos momentos das eleições para fazer esse terrorismo. Tinha assassinatos, tinha o diabo. Olha, veja lá, tô vendo, eu sei a tua filha, como é que ela vai para a escola, veja como é que você vai votar e tal. E com isso você vira a unicidade sindical, então você fecha, você fica dono, porta-voz de toda uma categoria de brasileiros. Que para trabalhar e continuar vivendo precisam abaixar a bunda para você, porque você é o dono do sindicato da categoria dele. Então, vê como é que é, né? O sistema de dependências e lealdades que você cria com um sistema desse. Né? E isso é o que prevalece, e chega até o Congresso Nacional. Né? Então, você nunca teve aqui, porque a base da democracia americana, por exemplo, que a única coisa que é absolutamente inegociável nos Estados Unidos, onde você tem todas as putarias que são próprias à espécie humana, né? Até com maior refinamento que em outros lugares, porque eles têm mais poder e mais educação, como média em alguns casos, mas bate num outro fundo, né? Num outro patamar, que é a inegociabilidade da representação. Né? Então, a representação é um conceito hierárquico. Ele não é uma coisa vaga de disposição de te representar. É uma hierarquia, onde o representado manda no representante. Se ele não mandar, se ele não tiver o poder de tirar essa representação assim que ele for traído, ele vai ser traído sistematicamente. E é o que acontece no Brasil. Né? Então você tem essa fantasia, para chamar que é uma democracia, de que se cada 4 anos o cara te chama para disputa de pênaltis, né? Para escolher entre os escolhidos deles, né? Dos partidos. Onde num sistema democrático você faz isso com primárias diretas, onde o povo escolhe quem vai ser o candidato. Né? E lá eles... O princípio desse sistema é derrubar as porteiras. Tá certo? A eleição última americana para presidente começou com 1.800 e não sei quantos candidatos.
E qualquer mané pode ser candidato. Ele não precisa pedir ordem para ninguém para ser candidato. Aos poucos ele tem que passar por votações sucessivas para ver se a candidatura que ele se propôs fazer tem alguma sustentação no distinto público. Mas é isso que desempata a foda, entendeu? Então, quando você elege qualquer candidato americano no primeiro turno, você está, no mínimo, elegendo ele no segundo turno, porque ele já passou por uma primária para ganhar o direito de ser candidato, né? Então, essa é a base do sistema. E os Estados Unidos, na virada do século XIX para o XX, estavam numa situação muito semelhante, impressionantemente semelhante à do Brasil de hoje, né? Afundados num nível de corrupção galopante, extremo, né? Com partidos políticos controlados por caciques, Zé Sarnês da vida, que estavam lá há 50 anos mandando no partido, uns puta cafajestes cheios de corrente de ouro, gente da pior espécie, muito parecido com isso que a gente vê aqui hoje, né? Esses caras eram intocáveis, porque quando eles fundaram o sistema, eles foram os primeiros, né, num mundo onde só tinha monarquias. Então, qual era a preocupação? Pô, eu vou ter um candidato eleito pelo povo, eleito pelo Zé Manés, né? Ele não tem título nenhum, ele não tem poder nenhum, ele pode ter vindo do nada. Eu tenho que blindar esse cara, porque os inimigos, os barões, estavam vindo para matar, né? Então eu tenho que blindar esses caras. Então blindaram os mandatos, né? Por apenas 4 anos, mas ao blindar por apenas 4 anos, você já armou a armadilha na qual você vai cair logo na frente, né? E isso aconteceu com eles. Foi indo, isso foi... o corrupto percebe que tem um cara que é blindado durante 4 anos que tem poder de decidir leis, né? Pronto. Você criou um gargalo no sistema, você criou um foco de corrupção, né? Onde você concentrou o poder, essa é a sabedoria suíça, eles sabem fazer isso melhor que ninguém. Não criar nenhum gargalo de poder, tudo é dissolvido, entendeu? Mas onde você cria um gargalo de poder, você vai criar um foco de corrupção. Vem o poder econômico, que é tão filho da puta quanto o poder político, né? E vai tentar comprar mais poder, sem esforço, manipulando as falhas do sistema. E a falha do sistema naquele momento era essa blindagem de 4 anos, e você tinha aqueles caras que, enfim, a diferença dos Estados Unidos foi que começou todo mundo sendo proprietário, certo? A Inglaterra não tinha dinheiro para colonizar os Estados Unidos, então criaram aquele sistema do Head Right System. Cada indivíduo que concordava em emigrar para os Estados Unidos ganhava 5 acres de terra. Então as famílias traziam o tio, o avô, o primo, o cacete, e ganhavam lá 50 acres e tal. Isso era um sonho impossível para a humanidade, desde o início da humanidade até então. Se você nascia sem terra, você ia morrer sem terra. Podia ser o cara mais competente do mundo. A menos que você se vendesse para o rei. Aí podia ser que você conseguisse alguma coisa. Os Estados Unidos criou essa diferença. Com o tempo, os mais competentes foram comprando os menos competentes. Bom, chegou na virada do 19 para o 20, você tinha os robber barons, né? Aqueles caras mais espertos que os outros, que até por competência tinham ganhado algum poder, e esse pessoal descobriu o ganho de escala. Então, houve uma revolução na gestão da economia. E esses caras começaram a crescer desmesuradamente. Então você tinha caras em 1900 que tinham bilhões de dólares. Bilhões, chegaram a ter bilhões. Então os Rockefeller, aqueles caras, se mancomunavam com os políticos blindados. Nesse momento teve também uma quebra tecnológica fundamental
tão violenta quanto a da tecnologia hoje, que foram as ferrovias. Os Estados Unidos, nessa altura, eram só a costa do Atlântico, né? Umas poucas cidadinhas ali. Com as ferrovias, você abriu até o Pacífico. Mas o único canal para chegar lá eram as ferrovias. Então, tanto para ir lá, quanto para trazer o que você conseguisse extrair daquele lado do mundo para o resto do mundo, você tinha que passar pela ferrovia. Era a Amazon do tempo, entendeu? Se você não tiver na Amazon, você está fudido. Então os caras se acertavam com o dono da ferrovia, falavam, vamos fazer um rachuncho aqui, o Rockefeller. Você não transporta o petróleo de ninguém, só o meu. Ele quebrava os vizinhos, o Rockefeller ia lá, comprava o vizinho na Bacia das Almas. E assim, o aço, os Carnegie, os bancos, né, foi tudo virando esse monstro. E a democracia americana, que vivia do apoio que a população dava a esse sonho impossível de você conseguir vencer pelo trabalho, começou a perder o apoio dos próprios americanos. Falaram, isso aqui virou um puteiro. Esse jogo está roubado, né? Então eu não apoio mais esse troço. E isso, o socialismo começando lá na Europa. Tá. Isso foi na virada dos 800 para os 900. Né? Depois da guerra da secessão deles lá, que foi uma parada roxa, né? Isso começou e em 1890 você teve a primeira lei antitrust, que é o auge da democracia, é o conceito do antitrust. Né? Que dizia o quê? Porra, mesmo por competência, ela afetava nesse primeiro momento as ferrovias. Mesmo por competência, você não pode ter mais do que um limite de ocupação de mercado. Passando desse limite, você é obrigado a vender para outro empresário que vai concorrer com você. Esse conceito foi se espalhando para o resto da economia pelo Theodore Roosevelt, que era um outsider que entrou na política americana. É uma história maravilhosa, parecida com esses processos de hoje, só que era um cara bem mais refinado. Né? E ele vai para essa parada. Era um cara da elite, né? Uma família que tinha sido rica, mas que era muito importante, já não estava com essa grana toda. Ele começa como chefe de polícia de Nova York, atacando essas máfias, vai desvendando, vira herói nacional, né? Porque pega de frente essa bandidagem bonita, todos os caras, né, os colarinhos brancos, e vira herói nacional. Né? Toda a classe política se vira contra ele, dão uma bicicleta nele na hora da convenção que ia determinar quem ia ser o candidato republicano para presidente, e botam ele de vice para tirar ele do páreo. Só que o presidente é assassinado antes da posse. E aí ele entra. E ele faz essa revolução. Né? Porque o conceito antitrust é o que faz o verdadeiro milagre americano. Entendeu? Aquela Constituição deles construiu esse início da democracia americana e deixou essa porta aberta para a reforma permanente. Essa é a grande virtude da Constituição deles. Né? Como ela fixa muito poucos pontos, ela deixa aberto tudo mais, né? E facilita a reforma. E por essa porta entrou essa segunda etapa da Revolução, que é na virada do 19 para o 20, né? Que é isso, que é o conceito antitrust. Para conseguir passar esse conceito, é que o Roosevelt, né, que o Theodore, não o segundo Roosevelt, né, que governava com a imprensa, e a imprensa foi fundamental nessa revolução nos Estados Unidos, né, vai copiar dos suíços essas ferramentas de democracia direta, que é o recall,
as leis de iniciativa popular e o referendo de leis, né, por iniciativa popular. E consiste no quê? Você passa uma lista com uma proposta de leis, se você colher X assinaturas, cada estado tem sua regra lá, a sua lei vai na próxima eleição para a cédula e todo mundo vota nela, sim ou não, né? E assim também para desmanchar as leis feitas pelos legislativos. E o recall, né, como você tem um sistema de eleição distrital pura, né, ele permite que você faça o recall do candidato, porque o eleitor lá na democracia, ele permanece dono do mandato do representante dele o tempo todo, antes, durante e depois da eleição, principalmente depois da eleição. Então, se esse cara te trai, né, você passa uma lista no seu distrito, né, e se você colher, em geral é 10 a 15% das assinaturas que foram necessárias para eleger ele. Então é uma conta objetiva. Se você colher essas assinaturas e essas assinaturas forem atestadas pela autoridade eleitoral lá, que é municipal, é local, o teu recall vai a voto e você destitui. De governador para baixo, isso vale para todo mundo lá. E não só para os representantes eleitos, mas também para os funcionários principais, né? Todo funcionário público da área de fiscalização do governo, polícia, coisa que tem muito contato com o público, é diretamente eleito para poder ter recall, né? E isso num sistema de voto distrital puro. Como é que funciona o sistema de voto distrital puro? Você determina que você quer ter na sua cidade uma Câmara com 50 representantes. Isso é aleatório, tá certo? 50 representantes, ok, então vamos dividir o eleitorado por 50, né? E aí, como não dá para você fazer isso pelo eleitorado, você faz pelo número de habitantes, que é um número mais aferível, mais objetivo, né? Por quê? Porque num número X de habitantes, você tem a mesma porcentagem de eleitores, de modo geral. Então, por que habitantes? Porque quem tem o direito de alterar, aí você divide. Então você divide o estado, ou o município, por 50, né? E você faz 50 distritos eleitorais. Esses distritos eleitorais têm que ter o mesmo número de habitantes e de eleitores, mais ou menos dentro de um limite de flexibilidade pequeno, né? E vão ser desenhados concretamente no mapa, pelo endereço. Então, quem faz isso? O censo. O censo é que determina quais são os distritos, e você desenha esse distrito. Aqui nesse distrito tem o mesmo número do distrito vizinho, e assim por diante, os 50 distritos. E cada candidato só pode se candidatar por um distrito. Então, no final, você vai eleger um representante de cada distrito, por maioria simples. Então, não importa se o cara é o que você escolheu, 51%, ou se você está nos 49% que perdeu, você pode destituir ele, porque você sabe, nome por nome, não mais ou menos, mas nome por nome, pelo endereço, quem são os donos, os eleitores de cada representante que está lá na Câmara. Então, esses donos têm esse direito de tirar o mandato do cara a qualquer momento. E é isso que garante a democracia. Todo o resto da literatura política, você pode fazer uma bela fogueira e se aquecer no inverno, porque é tudo para enganar trouxa, entendeu? É tudo invenção de europeu para não permitir que esse sistema dos americanos e dos suíços se instalasse na Europa completamente. Então fica aquela coisa, eu vou fazer um distrital misto, metade desse poder fica com o partido, metade fica...
tudo complicador para tapear idiota, entendeu? Porque existe um princípio que todos nós sabemos, né? As pessoas trabalham para quem tem o poder de demiti-lo. O resto é papo furado, entendeu? Papo furado. Você trabalha, porra. Por que você trabalha? Porque se eu não trabalhar, eu não como. E quem é que determina isso? É aquele cara. Então é para esse que eu trabalho. É esse que eu dou satisfação. Então, se você aplicar esse conceito ao critério eleitoral, você tem uma democracia. Tá certo? Democracia existe quando o povo manda no governo e não existe quando o governo manda no povo. Ponto. A definição é simplérrima. Entendeu? E o que materializa este comando do povo sobre o governo? A propriedade do mandato. Já sou. Entendeu? Então é isso, a diferença é essa. Você olha para isso, como é que funciona no Brasil? Você tem distritos eleitorais, mas que são aleatórios. É uma conveniência para facilitar de você ir votar perto da sua casa. Ponto. Morre aí. Né? Você botou seu voto na urna, dançou, nunca mais você pega ele de volta. Tá certo? No sistema proporcional, na eleição passada, não esta última, dos 513 deputados federais, só 27 foram eleitos com votos no nome deles. O resto foi caquinho de voto ou voto nos tiriricas, né, que dão o tal quociente. Então cada partido elege 25, porque teve X milhões de votos entre os vários candidatos dele. Só que um tinha o quociente suficiente para se eleger e passava em muitos milhões disso. E esses votos iam para os outros. Então o Bolsonaro, que ficava naquela coisa, o hacker vai transferir o seu voto do Zé para o Mané, não precisa de hacker, a lei faz isso. Entendeu? Então você tinha 27 caras dos 513 que foram eleitos com o nome do seu próprio voto, com o voto do seu próprio nome, e 480 e tantos que foram escolhidos pelos donos do partido, que pegam essa sobra e dão para quem ele quiser. E dão contra quê? Contra essa putaria que está instalada no Brasil. Qual é o elo de lealdade que esse sujeito tem? Com quem? Com o proprietário do partido, única e exclusivamente. Então, a democracia brasileira é uma mentira do cacete. O Estado democrático de direito desses manés aí do Supremo Tribunal e dessa jornalistada é um bullshit, mas de quinta categoria. Sabe, assim, você fala assim, você vê um índio primitivo adorando um avião de pau. É isso que é Estado democrático de direito. Puta tapiação. Agora nem precisa, você vota no nome, você já votou na legenda. Né? Cujo nome da legenda você nem sabe qual é. Tá certo? Se você fizer uma enquete no Brasil de quem sabe os nomes dos partidos, você vai saber o nome de 2 ou 3 partidos, no máximo. O resto, essas siglas, o cara não sabe nem repetir a sigla, quanto mais o que ela significa. Os caras mudam de nome feito criminoso, né? Ganham uma alcunha para a polícia não saber bem quem é. Tá certo? Isso aí, muda o partido de nome. Não tem nenhum partido brasileiro que permaneça com o mesmo nome, a não ser o PT. O resto, todos já trocaram de nome meia dúzia de vezes. Então, cara, e é isso, quer dizer, você nunca viu uma cédula da eleição americana na televisão brasileira. É um troço do tamanho de um jornal, com 5, 6 páginas. Na última eleição americana tinha 62 quesitos, em média. Em média, tinha lugar que tinha 150. O cara recebe a cédula 2 meses antes em casa para ele poder estudar e preencher direitinho aquilo. Sabe? É assim que é.
E aqui os caras ficam, porque a máquina de votar aqui dá o resultado em 2 horas. Você está sendo enganado, mané. Você está fazendo papel de otário e fica aí batendo palma. É uma judiação, entendeu? Porque ninguém sabe isso. Você consegue atravessar 50 anos no Brasil sem nunca ter visto uma cédula de uma eleição real. Né? Porque você tem um sistema de censura com o qual nós estamos acostumados há 522 anos. Eu, que passei a minha vida inteira procurando isso com lupa, né? Eu não sabia disso até o advento da internet. Porque mesmo os brasileiros que eventualmente moram uma temporada nos Estados Unidos não votam lá. Então não sabe como é que funciona isso. É raro você pegar um que tenha vivido lá e se nacionalizou americano e tal, e entende como funciona o sistema deles. Agora, eu acabei me especializando nisso até pelo período sabático que me foi imposto, quando eu rompi com o pessoal do Estadão, saí de lá, e tive tempo, porque a redação não é que todos estão nessa conspiração. Né? Redação é uma maquininha de moer carne, cara. É um troço que você entra lá e você faz um produto novo do zero ao produto final todo dia. Não tem outro setor da indústria que tenha um ciclo tão maluco quanto isso. Entendeu? Porque o jornal muda todo dia, depende do que aconteceu. E começa aqui, termina aqui, fecha, desce, sabe? O editor gritando lá e o cara aqui, pau. Né? Então, não dá tempo dos caras se aprofundarem nessa coisa. Né? E o cerco vem desde a escola. Né? Quando eu comecei no jornalismo, não existia escola de jornalismo. Você entrava na redação, tinha médico, tinha engenheiro, tinha padre, tinha o diabo. Então, caras com vivências diferentes, experiências diferentes, abordagens de vida diferentes. Né? E isso produzia um puta efeito saudabilíssimo. Né? Saudabilíssimo. Depois que fechou a obrigatoriedade da escola, que é o sistema corporativo, é um sistema de controle da sociedade. Então, tem essa obrigação, por quê? Porque aí fica fácil para o PT ir lá e pegar a escola e só passa a turma dele, só tem professor da turma dele. É para isso que serve. É um sistema que os jesuítas inventaram lá atrás. Eles continuam usando até hoje. Né? Você teve 400 anos de monopólio jesuíta da educação brasileira. 400 anos. Então o Brasil está acostumado com isso. Quando eu, de repente, saí fora disso, e eu tinha essa curiosidade obsessiva pelas democracias, e o padrão de democracia era americana, então eu comecei a procurar isso e tal. E, olha, foi uma investigação sherlockiana para você chegar nisso, porque mesmo os americanos já nasceram nisso. Então eles não têm esse olhar. Eles não sabem o valor do que eles têm. Entendeu? Eles não se dão conta da raridade que é o que eles têm. Que não é que é raridade, é uma exclusividade. Não tem outro. Né? Tem algumas cópias pelo mundo, mas pô, aquilo que eles inventaram foi o momento mais brilhante da humanidade. Como é que eu descobri isso? Um dia me cai na mão, eu li num jornal uma biografia do Theodore Roosevelt que tinha saído lá nos Estados Unidos, que foi muito festejada e tal. Peguei a Amazon, né, lá naqueles começos, pumba, comprei o livro, era uma trilogia, 3 puta livros desse tamanho, né, e contava a história do Roosevelt e essa briga dele maravilhosa. E para mim, cara, que achava que sabia alguma coisa, né?
foi uma surpresa eu constatar o quanto era idêntica a situação do Brasil com a situação dos Estados Unidos de 100 anos atrás. Eu falava, cara, mas é a mesma coisa, é igual, são os mesmos personagens, os mesmos esquemas de corrupção, era idêntico tudo. Entendeu? E aquilo começou a me fascinar. Né? E aí eu fiquei num fascínio com o personagem, Theodore Roosevelt, que me dava essas pistas. E a briga dele era essa, ele dizia, porra, a função do capitalismo e da democracia americana não pode ser enriquecer ilimitadamente 2 ou 3 caras. Não pode se limitar a isso. Tá certo? Tem que ser mais que isso. Se chegar um momento em que eu tenha que escolher entre continuar enriquecendo ilimitadamente esses 2 ou 3 caras ou servir ao interesse da sociedade, o interesse difuso da sociedade, eu tenho que servir o interesse difuso da sociedade. E nós temos que encontrar um caminho para isso. E aí ele pensou essa coisa da lei antitruste. Para passar a lei antitruste, porque começava uma reforma, o judiciário desmanchava. Você conseguia passar no legislativo, depois de uma puta luta, de envolver os caras, o caralho, bababá, o judiciário ia lá numa canetada e desmanchava. É igual, cara, igual, entendeu? Então como é que fazemos com isso? Porra, recall, lei de iniciativa popular, referendo de lei, finalmente, eleição para a retenção de juiz, que hoje é o sistema que prevalece nos Estados Unidos. Você tem a retention election. A cada 4 anos vem na tua cédula o nome de todos os juízes que afetam as suas comarcas, aos quais você pode ter que recorrer um dia, né? São aqueles da tua área, vem na cédula. Juiz fulano de tal, continua juiz mais 4 anos? Sim ou não? E você dá um sim ou não nele. Então ele passa a trabalhar para você. Tá certo? É simples pra caralho, entendeu? É uma coisa óbvia, intuitiva, indiscutível, tão indiscutível que todas as pessoas que conhecem esse sistema, é injeção na veia, você fica viciado no ato, entendeu? No ato. Por isso que a única maneira de combater isso é censura. É não deixar o povo saber que isso existe. Entendeu? E é esse o trabalho. Quer dizer, como é que você fala, porra, como que na era da internet eu atravessei 50 anos sem saber que isso existia? É um puta de um trabalho conseguir isso. Não é pouca merda, é coisa... Né? Então, é isso que está instalado aí. É isso que é o Alexandre de Moraes e essa gente aí. É a contra-reforma, né? Que governa pelo terror. Né? Se você falar qualquer heresia, eu te queimo na fogueira em praça pública. Então não tem discussão. Perdeu o mané. Eu estou atrás e você está na frente do cano. É isso aí. Não precisa convencer. É um jogo de força bruta. E eu descobri isso a duríssimas penas, começando pelo fio da meada do Theodore Roosevelt, né? E aí eu fui descobrindo os meandros dessa Revolução Americana, que é complicadíssimo de você descobrir nos Estados Unidos, porque eles são tão estúpidos quanto o resto da humanidade, né? Os americanos. Então eles ficam brigando, você pega um livro dessa grossura sobre a coisa, isto do livro é em torno de uma punheta, de uma firula que não interessa para ninguém, uma bobagem, que é uma briga lá de panela deles. Porque eu sou liberal e eu não sou liberal, e papapá, então ficam brigando em torno de uma coisa ridícula para quem vive no mundo que nós vivemos, aqui fora. Que eles nem sabem que existe essa possibilidade de você ter um mundo onde você é violentado a cada minuto e na boa. Eles não sabem o que é isso. Então eles ficam discutindo essas minúcias lá deles e tal. Então, pô, dá um trabalho do cão
de você depurar isso para entender como é que funciona o sistema deles. E eu fui descobrindo isso graças à internet, mas num trabalho de detetive, cara, de pulando de um galho para o outro, e do galho para o outro, perdendo um puta tempo em muitas dessas vezes, né, até descobrir. Agora, quem é a ferramenta essencial para fazer a revolução dentro dos sistemas democráticos? A imprensa. É para isso que ela serve. E a revolução, essa segunda revolução americana, foi feita pela imprensa. Uma coincidência, ou talvez nem tanto coincidência, porque a situação puxa, né, cria a demanda, e a demanda acaba sendo atendida. Mas nesse mesmo momento lá dos Estados Unidos, surgiram dois caras que fizeram uma revolução no jornalismo. Um que chamava McClure, que criou uma revista, tipo uma Veja, a primeira revista de informação desse tipo, né, onde ele botou uma geração, ele tinha um talento fantástico para descobrir talentos, né, e ele formou uma geração de repórteres absolutamente fenomenal, né? E não só de repórteres, ele tinha também essa coisa, todos os escritores importantes da época de língua inglesa, desde o Conan Doyle, que escrevia o Sherlock Holmes, o Rudyard Kipling, todos apareceram pela McClure, pela revista dele, e alguns até o Conan Doyle foi sócio da revista dele, né? O Mark Twain, todos os autores importantes ele lançou, né? Então isso mobilizava um puta público para a revista dele, e esses repórteres que ele criou, né? Entre eles essa Ida Tarbell, que era uma mulher meio estranha, meio andrógena, mas que era uma texana de uma dessas fazendolinhas onde acabaram descobrindo petróleo, que foi ferrada pelos Rockefeller, né? E ela fez a matéria dos Rockefeller, né? E esse cara bancava um repórter 6 meses apurando uma matéria para fazer uma puta matéria indiscutível, bomba, cheia com todas as provas e tal. E assim ele fez com, não só com o Rockefeller, mas com todos aqueles Robert Barons. E isso fez um estardalhaço nos Estados Unidos naquela época, né? Levou as tiragens das centenas de milhares para o bilhão, né? Essa revista dele chegou, acho que, a ter mais de 2 milhões de exemplares naquela época, no 1900 ali, né? E o outro foi o Pulitzer, né? O famoso Pulitzer. E fez um outro tipo de revolução do jornalismo. Ele criou os jornais com manchetes, com uma estrutura gráfica mais moderna, né? Isso teve muito impacto e tal. Mas ele também fez uma inovação mais importante. Ele fazia um jornalismo sensacionalista, para vender muito jornal, com manchete, com banca, com não sei o quê. Mas, na parte dos editoriais, ele tinha uma puta elite de gente pensante, analisando os fatos, e ele virou todo o jornalismo dele, não para a cobertura da vida da elite, mas para a cobertura da vida do povo. Como é que vive o outro lado? E isso deu uma integrada na coisa. Então, essas duas revoluções jornalísticas é que foram entendidas pelo Roosevelt, que governava com os jornalistas. Ele reunia a elite dessa jornalistada na sala dele e falava antes, olha, eu vou pegar aquele ladrão filha da puta, como é que é aquilo? Né? E chegava para aquele jornalista que estava há 30 anos cobrindo polícia, chega aqui, cara, como é que é essa putaria? Quem é quem na coisa da polícia aí? Quem que pega a bola, quem que não pega, como é que é?
Os caras explicavam tudo para ele e ele fazia. Ele já saía com a medida, com o apoio da imprensa, e isso fez um estrondo nos Estados Unidos. E aí ele vira presidente e consegue passar essa lei antitrust, que produz o seguinte milagre que é fundamental, né? Fundamental, na ida e na volta que está sendo agora. Quando você divide e garante uma concorrência de nível mínimo em todos os setores da economia, você está obrigando os empresários a disputar o trabalhador, aumentando permanentemente os salários. Porque se você tem concorrência, você tem que disputar o melhor cara, pagando mais. Pagando mais. E essa disputa, né, e na outra mão, a do consumidor, você tem que disputar o consumidor contra o seu concorrente, cobrando menos. Então isso criou um ciclo virtuoso, né, que foi o que fez os Estados Unidos realmente virarem esses Estados Unidos que a gente conhece, do século XX, que mudaram a humanidade inteira de patamar. Né? Porque com a mistura de recall, lei de iniciativa dos estados para baixo, você matou a corrupção quase a zero dos estados para baixo. Porque para comprar um carro de polícia nos Estados Unidos, você faz assim, estou tomando um empréstimo para comprar 20 carros de polícia, o empréstimo é de 10 milhões de dólares, por 5 anos vai custar 12 milhões, sai tanto para cada um. Vai para a cédula e você diz quem vai pagar, diz sim ou não. Então não tem putaria. A putaria morreu no chão ali, município, estado, a governança local, não tem putaria. Não passa uma roubada dessa, porque quando passa, toma um recall. Não dura uma semana. Então, você imagina isso no Brasil. Você acabar com a roubalheira nos 26 estados e nos 6 mil municípios. Ficaram ricos pra caralho, tá certo? Com leis de iniciativa popular, eles é que diziam onde que o governo tinha que investir, e não o político filho da puta, tá certo? Então, aquilo fez esses Estados Unidos que meteram um homem na Lua em 1969. Tá certo? É isso aí. Quando a China e a internet entraram na parada, você começou o caminho inverso. A partir dos 85 para frente, começaram a desmanchar a lei antitrust e começaram desmanchando aonde ela era mais severa, que era para a indústria jornalística. Nos Estados Unidos, até então, é proibido você ter propriedade cruzada de jornal, rádio e televisão. Você podia ter um. Quem tivesse um, não podia ter o outro. E, dentro de cada setor, você tinha esse limite. Você não podia ter mais de 30% do público. Era obrigado a vender para outro. Então, todas as cidadecas americanas tinham 3, 4 jornais. E não sei quantas rádios. Então, a diversidade de opinião era uma coisa. Eles começaram a desmanchar aí, para não ter resistência para desmanchar para o resto. Entendeu? E isso criou esses Estados Unidos que estão aí hoje, onde você tem 5 caras que ganham mais dinheiro do que o budget, o PIB de todos os países do mundo, menos 2 ou 3, né? E o resto toma na bunda. O resto só tem eles como opção de patrão. Então, se você for demitido da Amazon, você está fudido. E isso facilitou a vida dos Alexandre de Moraes. Que agora você tem 4 plataformas, se você bloqueou você nas 4 plataformas, você está mudo. Acabou. Antes você tinha 400 mil jornais e rádios que você tinha que controlar. Agora, fudeu.
Eu acho que é a classe média meritocrática, que é aquela que não é o funcionalismo público. Você tem duas classes médias no Brasil, né? Uma meritocrática, que é a que se fez realmente sozinha, e isso vai desde da mulher da cidade do interior que começou a fazer um bolinho qualquer e vende isso, enfim, conseguiu se virar sozinha, e você detectou aí, como você disse, algumas desse tipo, até o cara que já chegou num nível mais alto. Mas basicamente eu acho que são essas pessoas. É um fenômeno parecido com o que aconteceu no mundo inteiro com a internet. Esse é o lado virtuoso da internet, né, que deu voz para esse público que era excluído totalmente da mídia mainstream, da mídia do establishment, né? E esse pessoal não só ganhou um lugar para mostrar a cara, mas ele ganhou um peso, né? Porque quando você se torna vocal, por mais defeituosa que seja a democracia brasileira como ela é, você ainda tem um poder eleito que é o Congresso, né? E isso desaguou na primeira rodada desse fenômeno, desaguou no impeachment da Dilma. Quer dizer, eu não acreditava que fosse possível, no Brasil, derrubar um governo do PT. Eu achava que era possível o PT derrubar qualquer governo. Mas alguém derrubar um governo do PT, eu achava que era impossível. E aconteceu, né? E aconteceu por causa disso. Foi um movimento grassroots, né, que começou lá em 2013, aquelas manifestações e tal, e rolou, né? Rolou. Então, isso foi uma beleza, tá certo? E isso que nós estamos vendo agora, eu não sei se é o canto do cisne, mas é algo parecido com isso. É um repique que vem com uma nota de desespero, não é? Porque, como sempre, esse pessoal profissional da luta pelo poder, eles têm um vastíssimo know-how na manipulação da regra, né, do jogo. Não na perseguição do objetivo, é na manipulação da regra. Como é que eu falseio essa merda? Né? Eles são craques nisso. Sempre foram. Né? E então aprenderam a fazer isso. E eles fazem isso com as instituições. Né? Então, esse golpe que que o Brasil está sofrendo hoje, que é o golpe bolivariano feito através do Supremo Tribunal, né, foi aplicado na Venezuela, idêntico, né, ao do Brasil, só que já evoluiu, já está mais lá na frente. Mas o do Brasil está começando identicamente. Ele foi inventado e prescrito textualmente no Foro de São Paulo, que é aquela criatura do Lula e do Fidel Castro, que tem o propósito, entre aspas, de recriar na América Latina aquilo que foi perdido na Europa do Leste com a queda do muro. E aí vocês perguntam, o que foi perdido na Europa do Leste com a queda do muro? O governo de partido único, né, tocado basicamente pela polícia política, que faz a lei, executa a lei, é o Alexandre de Moraes, em pessoa. Ele é o cara da NKVD, ele é o Putin. Ele é o... Ele fala, porra, eu faço o que eu quero porque eu tenho a bomba atômica. É isso aí. Não quero convencer ninguém. Eu quero que você se ajoelhe. Perdeu o mané. Né? É isso aí. É isso aí. Então, os judeus que em 1938 não entenderam que a Noite dos Cristais foi aquilo que ela foi, estão todos mortos. Os que entenderam se mandaram de lá, alguns vieram ajudar a construir o Brasil, estão aí hoje milionários fazendo... Os venezuelanos que não entenderam
quando o Supremo Tribunal deles mostrou os dentes pela primeira vez que aquilo era o que era, né? Ou estão presos, ou estão mortos, ou estão distribuídos entre Miami e Paracaima, né? É isso aí. O Brasil está entrando nesse mesmo gargalo. Então, por que que isso é violentamente perigoso? Primeiro, por essa sacada, quer dizer, isto de que o Lula está querendo se apropriar, que é a grande Cuba latino-americana do terceiro milênio, né, é uma criatura dele. Né? Todas essas ditaduras sul-americanas aí foram plantadas com dinheiro do BNDES e com a ajuda do João Santana, né, em cada um desses países. Agora ele está reivindicando a posse disso. Essa é a trip do Lula. Ele quer virar isso, né? O animalzinho de estimação dos français très chique, tá? Que acham muito chique ter um bicho exotique, que nem o Lula. É isso. Ele está nessa, com essa janja, não sei o quê. O Brasil é quem vai viabilizar isso. O Brasil é o Tesouro Nacional. É a grana que vai comprar tudo isso aí. Como já comprou. Né? Já está montado, tal. Agora ele vai dar o acabamento final nisso, vai consolidar esse troço. Né? E qual é a outra mão disso? Quer dizer, essa esquerda, esse tipo de esquerda, focada na tomada do poder, né, e exclusivamente nisso, porque ela passou um século se aperfeiçoando nisso e foi esquecendo o resto. Né. Ela não tem projeto nenhum para esse mundo do terceiro milênio, da tecnologia, né, não tem. Como o Lula não tem projeto nenhum para nenhum dos departamentos do governo do Brasil. Estão aí discutindo sobre o nada. Então, o que sobrou para essa gente? Essa tapeação de gênero, de só, né, conflagração, tapeação, que não significa nada, não leva a lugar nenhum. Então, eles sabem disso. Né? E o Lula, especificamente, como acontece com quase todos os partidos desse gênero e com esse tipo de trajetória e de gênese, né, eliminou dentro do PT todas as alternativas a ele próprio. Então o PT não é mais nada hoje, senão uma máquina de pôr o Lula onde ele chegou. Né? A qualquer preço, né? Da destruição da Constituição brasileira, da legislação brasileira, da anulação do Poder Judiciário, da anulação do Poder Legislativo. Então sobrou só eles. Né? E agora você chegou num ponto, ontem aconteceu isso, quer dizer, você teve uma denúncia, essa do PL, sobre os logs das urnas. Não é que é uma denúncia, isso está exposto na própria tabulação que o TSE, que é o braço armado do Supremo Tribunal, né, botou na rede. Ele publicou na rede 279 mil urnas com o mesmo número, que não precisa mais esconder, porque eles já se sentem com a força suficiente para quem abrir a boca para falar, porra, mas metade das urnas, 60% das urnas tinha o mesmo número, e nesse pedaço das urnas a proporção de votos de Bolsonaro para Lula se inverte, exatamente, quase exatamente. Quem desconfiar disso é imediatamente preso, desmonetizado e toma uma multa de não sei quanto. Então, agora eles assumiram, virou sexo explícito. Né? E isso eu já estou enxergando lá desde o começo. Eu estou alertando para o pessoal que eu falei, olha, para esse tipo de partido é matar ou morrer, porque eles estão sendo excluídos pela história. Eles não têm mais mensagem nenhuma que seduza, certo? Eles não têm mais nenhuma mensagem de convencimento e nenhuma preocupação com isso. O Lula fez uma campanha inteira sem fazer nenhuma proposta.
Nenhuma proposta. A proposta dele era só ser contra o Bolsonaro. E mesmo essa, ele estava nem aí, porque ele já sabia que o jogo era de carta marcada. Tá certo? Então, é força bruta. Né? E eles vão exercer essa força bruta, porque para eles é matar ou morrer. Se eles não calcarem o pé agora e ficarem aí 1 ou 2 ou 3 gerações, como ficaram em outras partes do mundo, né? Eles estão fora. Fora. Então acabou isso aí. Né? Eles vão ter que virar outra coisa, fazer outro tipo de proposta. Então o que sobrou para essa gente? Esse ambientalismo destrutivo, né, que se apoia num problema real, mas que só tem propostas malucas, né, como proposta de solução, e não discute o único problema que é a base da crise ambiental, que é o fato da espécie humana se ter tornado uma praga depois da invenção da penicilina. Ninguém mais morre, todo mundo dura 100 anos, e somos 8 bilhões, e amanhã vamos ser 20 bilhões, e como é que faz? Né? Esse é o problema real. Desse ninguém fala. Então você fica falando, precisamos acabar com a indústria de lá, com a de cá, com isso, com aquilo. É tudo uma guerra suja de poder e de dinheiro. Né? Um monte de ONG, de cientista falso, que fala, pô, se eu fizer um projeto para fazer pesquisa sobre peido de vaca, tem 20 milhões de dólares para fazer, por que eu não vou fazer? Certo? Agora, se eu for fazer um projeto para estudar a questão da explosão populacional, não tem um tostão. Então é isso que é esse ambientalismo escroto que está aí. Né? E o mundo virou isso, cara. Sem imprensa, porque eles tomaram a imprensa. Então eu digo, a imprensa é o elemento fundamental para você fazer a revolução positiva e para você fazer a revolução negativa na democracia. É isso que esses filhos da puta aprenderam e se especializaram. Eles pegam o exemplo virtuoso e falam, porra, e se a gente inverter? Vai dar resultado também. Então vamos ocupar a imprensa. E olha o trabalho que isso dá, cara. Você tem que começar uma conversinha para fazer o cara aceitar a ideia de que não pode ser jornalista quem não passar na escola dele, depois você ocupa a escola dele, e aí vem uma geração, e 2, e 3, e pumba! Pau no seu rabo. E quando você abre o olho... Por isso que eu digo, eu tinha um amigo cubano que viveu no Rio de Janeiro, que era uma figura muito engraçada, Carlos Verdeja, né? Fumava maconha pra caralho e dava muita risada, e falava, nosotros en Cuba entramos en la Arapuca perfumada, éramos todos colegiales en primavera. E, é isso aí. A longo prazo, eu sou otimista, porque essa busca da liberdade é inata na gente. Né? Você vai. Agora, dá trabalho. Né? Você precisa fazer como eles fazem. Né? Você tem que ter a tua escola, você tem que ter a tua mídia, você tem que gastar dinheiro com isso, você tem que gastar tempo com isso, para segurar a peteca, porque não tem mais lugar no mundo para amador. Entendeu? Tem que ser profissional em tudo. E isso, justiça seja feita, eles são profissionais. E nós temos que ter a humildade de aprender com eles e fazer a mesma coisa. Quer dizer, você tem que ter os seus think tanks, você tem que ter as suas escolas, como os americanos tiveram, nos anos 30, 40, 50, 60, né? Até os 70 ali. Dali eles começaram a entrar no Gramsci também. Né? Mas até ali você tinha 500 think tanks, os caras pagando gente para estudar, para divulgar, para plantar aquelas ideias, para mostrar o que era essencial e o que não era essencial. É um trabalho, cara. A democracia é uma conquista de cada geração. Porque em uma geração que você quebra isso,
como o Brasil está arriscado de acontecer agora, se você passa 20, 30 anos fora desse sistema, você cria um desvio que, para voltar, porque esse pessoal não terá outro parâmetro. Você vira a União Soviética, passou 70 anos, aquilo, você não tem quem saiba empreender, senão na putaria da polícia política. Você tem que ficar amigo do Putin e espetar plutônio nos outros. Entendeu? É isso que vira. Né? Então, nós estamos pagando até hoje, os 21 anos que nós passamos de regime militar, desaprendendo a viver sob democracia. Isso mesmo levando em conta que o regime militar era uma brincadeira de criança perto disso aqui, que nós estamos entrando hoje. Que era leve aquilo. Pô. O Estadão fez parte da conspiração naquele momento, né? Porque foi um contragolpe, né? Que eles estavam preparando o golpe. Aí o outro lado deu o golpe antes, né? Para evitar o golpe deles, né? Num momento em que a Rússia e Cuba, o cacete, invadiam os países e tomavam. Né? E você não saía nunca mais. Né? Essa era a alternativa. Mas no minuto seguinte eu estava escondendo na minha casa os fugidos do regime. E era outro Brasil, era uma coisa light, numa boa, não tinha esse ódio, não tinha essa coisa figadal que é hoje, entendeu? Era outra. Você tinha o quê? Essa mesma turma que está atacando hoje, que é o lado doente da sociedade brasileira, esse sim, botando bomba em cinema, em aeroporto, metralhando um cara na frente do filho, de tocaia, sabe? O cara que parte para isso é outro departamento. Porque a imprensa se posicionou como inimiga. Né? Ela se declarou inimiga e se declara todo dia inimiga desses caras. Diz que eles são golpistas, que eles são, ficam atiçando o ditador para soltar a polícia em cima deles. Então é uma reação defensiva. Quer dizer, mudou. Né? Mas na minha época, quando eu comecei em redação, a imprensa era a instituição mais bem avaliada do Brasil. Então, você era um herói, cara, porque estava todo mundo na mesma, todo mundo contra a censura, todo mundo contra o ditador, todo mundo dando fuga ao perseguido, sabe? Isso no Estadão, então, porque meu avô foi preso 17 vezes e exilado 2 pelo Alexandre de Moraes do Getúlio. Então, lá no Estadão, qualquer cara que chegava fugido de qualquer regime, fosse de esquerda, de direita, de alto, de baixo, era recebido e protegido lá dentro. Né? Um emprego. Entendeu? E todo mundo segurava as pontas dele porque meu avô viveu isso. E ficou sozinho numa merda do caralho, entendeu? Sem um puta tostão, 90% dos amigos sumiram, aquelas coisas que acontecem. Né? Então ele tinha, o Estadão tinha essa regra. Né? E essa é a função da imprensa, de ser a voz de quem não tem voz. Tá certo? Porque você se somar ao poder do Leviatã é porque você é um filho da puta, tá certo? Contra um indivíduo, né, como eles estão fazendo, pega o Alan dos Santos, porque o Alan dos Santos falou não sei o quê. Quero saber o que ele falou. Né? Ele está enfrentando sozinho o Leviatã, então eu estou do lado dele. Seja o que for, não interessa, tá certo? Por solidariedade humana, né? Porque você não deixa um cara, você não se alia com um puta exército gigante contra um anãozinho, porque você não é um filho da puta, só por isso. Não precisa de outra razão, entendeu? Então é isso que se perdeu nesse momento do Brasil. Né? E eu falo, pô, você não tem vergonha de falar isso, cara? De se aliar com esse cara que vem com uma marreta em cima de um aleijado?
Imagine se na minha época um jornalista podia assinar um troço declarando voto e não sei quem. O cara que declarasse voto dele nunca mais era jornalista. Isso já era um pouco, né? Esse negócio do manual de redação já surgiu, tipo as repúblicas soviéticas, né? Era República Democrática do não sei das quantas. Todas tinham que pôr isso no nome, né? E quando você começa a dizer, não, pluralismo, eu sou pluralista, tem que pendurar isso, uma placa no peito para descobrirem que você é pluralista, né? Já começa a mentirada, a distorção. Mas o que aconteceu, basicamente, é uma mistura da lei das SA com a explosão populacional. Entendeu? Os jornais, todos. Primeiro que jornalismo não é para quem quer, é para quem não consegue deixar de ser. Entendeu? É um troço vocacional. Difícil pra caralho, chato pra caralho, é cansativo pra caralho. Entendeu? Não, é um troço que realmente o cara precisa ser apaixonado naquilo, aquilo tem que ser maior que ele para ele conseguir fazer, entendeu? Porque você não aprende isso na escola. Ou você nasce assim, ou você não vira. E os jornais todos, democráticos, são isso. São criações de caras assim, que nasceram com esse impulso, em algum momento da história do seu país e da luta política do seu país, e inventaram um instrumento para sair com a sua bandeira contra a maioria, contra o establishment e tal. Então, o Estado, por exemplo, né, era abolicionista e republicano num país dos Barões do Café, na cidade dos Barões do Café e no Império, né? E aí, porra, esse cara, com a sua paixão, animou isso, transformou isso num negócio. Tá? Depois você vai tendo filhos que vão casando com outros, e além desses SA vão sendo como são. E sempre foi assim. Quer dizer, o meu avô eram 9 irmãos, né? Dos quais 3 homens e 6 mulheres, que sobreviveram, porque era mais, naquele tempo se morria bebê e tal, né? Mas ele foi traído por todos, menos um. Na hora que o Getúlio invadiu o jornal com soldados de baioneta, o caralho, tomou o jornal. A família sempre teve só essa propriedade, não tinha nenhuma outra. Tinha lá umas fazendinhas de fim de semana, essas coisas, foram vendendo tudo para poder viver no exílio. Então, nem todo mundo nasce com essa vocação para ser herói e querer pegar esse tipo de briga. O cara fala, porra, eu quero tocar minha vida, eu sou advogado, eu sou médico, sei lá o quê. Não é a minha. O jornalista é ele. Mas os outros ficaram donos. Então foi isso que aconteceu na imprensa do mundo inteiro. Ela foi herdada por caras que não são jornalistas, ou, mais adiante, vendida para empresas, empresários, milionários que querem ter aquilo para usar para fazer os negócios deles e tal, e vira tudo uma ferramenta de putaria. E redação, como eu disse, é um processo. O jornal é uma indústria, isso era, né? Assim, agora ficou pior ainda. Você faz um produto novo, do zero até o produto final, todo dia. Todo santo dia, 365 dias. E frequentemente você tem que mudar esse produto 3 vezes ao longo do dia, 4 vezes ao longo do dia. Agora, mais ainda, com as mídias eletrônicas. Então, é uma tarefa insana, né? Você ficar... Isso tudo feito numa sala que tem 400 pessoas, 500 pessoas, participando de fazer esse troço. Então, é muito fácil você ocupar isso gramscianamente. Tá certo? Porque para você manter isso sob controle, você só consegue funcionar numa redação num esquema de hierarquia, de lealdades.
Então você tem lá, você tem um general, esse general tem os seus tenentes e capitães, e é tudo olho no olho. Porque o repórter que vai para a rua, ele volta e fala, não deu a matéria, o cara não falou. Você não sabe se ele falou ou não falou. Tá certo? Então é na confiança. Aí você vai ficando macaco velho, você aprende. Então vai lá, eu ligo pro cara, você quer falar? Quero. Tá. Rua. Mas é uma luta, entendeu? Diária. Né? E todo dia você toma bola no meio das pernas. E é 400 caras. Né? Então, à distância você não consegue nem chegar perto de mandar em qualquer coisa numa redação. E é isso que aconteceu. É o fenômeno Globo. Os marinhos da minha geração, quando eu ia para a universidade, eu já era atacado porque o Estadão não era de esquerda. Mas eles eram atacados porque eram aliados da ditadura. Tomavam quase porrada. Entendeu? Então, saíram de lá, fizeram o quê? Porra, entregaram todo o jornal para essa turma para desmanchar essa coisa. E a Globo virou o que virou. Né? Fez metade desse estrago que está no Brasil hoje. Mas depois um monte de gente até passou na frente dela, tá? Igual ou pior. Mas é isso, o fenômeno é esse. Claro que tem. Hoje o mundo hoje é conectado inteiro, né? E a internet, a ditadura, ela se instala, ela se caracteriza pela instalação da censura e pela repressão do dissenso. É isso que define a ditadura. No momento que essas duas coisas acontecem, você tem uma ditadura. Dali para frente ela vai piorar ou não no grau de violência que ela vai aplicar. Mas o princípio é o mesmo. E a ditadura termina quando você rompe a censura. Isso é universal histórico, é por definição. Todas as ditaduras foram assim. Né? A da igreja, que durou 2000 anos, até o Lutero aparecer e dizer, olha, mentira, a Bíblia não diz isso. E isso acontece por quê? Por causa da prensa do Gutenberg. Né? Até lá, você tinha 20 Bíblias trancadas em mosteiros, tipo o Nome da Rosa, né? Só o padre lia e dizia para você, olha, Deus mandou você fazer assim, se você não fizer assim, você está contra Deus. Tá? Tudo mentira. Aí apareceu a prensa, começaram todo mundo a ler a Bíblia, e o Lutero foi lá e pregou as 95 mentiras na porta da igreja e fez uma revolução educacional. Né? O que era o protestantismo no começo? Na Inglaterra, de 1600, lá daqueles troços. Os caras saíam de noite, encapuzados, com uma velazinha, iam naquelas choupanas daqueles lavradores miseráveis lá, e diziam, meu amigo, você tem que aprender a ler. Não acredite no que o padre te fala, você tem que ir diretamente na fonte e ler a Bíblia. Porque aí você vai ver qual é realmente a palavra de Deus e tal. É isso. Foi uma revolução educacional, a qual os jesuítas responderam com a Contra-Reforma. Quem ouvir essa conversa, eu queimo na fogueira, depois de torturar pra caralho. E está aí até hoje, é isso. É isso. Então, a internet é, para esse sistema que estava todo ocupado no mundo inteiro, a imprensa se assemelhava no seu padrão ideológico, né? A internet foi a invasão dos bárbaros. Né? De repente, uma turma com outro linguajar, sem aquela putaria do refinamento da corte, caras grosseiros, né? Mas falando verdades, né? Falando coisas óbvias. Né? Porra, não é assim, isso é mentira, o caralho.
Só que de um jeito tosco. Né? E isso arrepiou essa gente. Né? Não só os donos do poder, como as suas cortes. Né? A turma que vive em volta. Não necessariamente todos são comprados, mas é que para os ouvidos deles você tem um tipo de linguagem que não fere, né? E um outro tipo de linguagem que fere. Né? Porra, o que é isso? O que é esse cara grosso? Tal? Então, essa turma fez a diferença na atual parada do Brasil aqui. Ah, não, eu no Bolsonaro não voto porque o Bolsonaro é muito grosso, o Bolsonaro não gosta de mulher. Tudo mentira, tudo papo furado do caralho isso aí. Né? É um negócio... Né? Isso aí, esses são pior ainda, porque esses aí, você pega esses economistas, André Lara, essa gente aí, né? É tudo panelinha. Tem a turma que é keynesiana, tem a turma que é não sei o quê, então, aí vê o sucesso do outro e fica tudo puto, né? Assim, fica tudo meio puto, com ciúme, uma coisa de meio... E você vai ver quem são, né? É cara que ficou bilionário porque participou de um governo e teve uma troca de padrão do dólar que ele antecipou e se juntou com algum banqueiro, fez uma posição de 2 bilhões de dólares e ganhou 500 milhões de dólares, virou gênio. Ah, é gênio, é gênio. O resto da vida ele é gênio. Gênio aqui, sabe? Tudo. E aí vem um carinha que sempre denunciou a putaria deles, aquela coisa de você não ter limite para gastar com os amigos, e entra. Né? E vai lá e faz um puta de um governo acertado pra cacete. Não tem coisa pior no mundo do que você acertar na frente do seu inimigo. O cara fica com ódio, entendeu? Ódio. Pior que isso só em empresa familiar. Se acertar em empresa familiar, você está fodido. Aí nego não te perdoa nunca mais. É a mesma coisa. Essas panelinhas de pseudo-intelectuais, se é keynesiano, se não é keynesiano, basta você ler os representantes deles na imprensa. Né? Aquele cara que ganhou o prêmio Nobel, pô, é patético, cara. Patético. Os caras reagem com os órgãos genitais, não é com o cérebro. É tudo uma coisa hormonal. Assim. Ah, se ele falou, eu sou contra. Sabe? Tem muito pouca gente séria no mundo, cara. Muito pouca. A maioria, quando não é filho da puta, pensa com os órgãos. Porque tem esse sema comum, vamos dizer assim, né? A, eles enxergam aquilo que o Bolsonaro enxerga, eles também têm uma dificuldade de expressão enfim, o Bolsonaro é o que tem, né? É o que temos para hoje. Então, se tivesse o Brasil tido uma sorte de, no lugar do Bolsonaro, ter surgido um Theodore Roosevelt, né? Que eram muito parecidos, o Bolsonaro e o Theodore Roosevelt, em tudo o mais que extrapola os refinamentos intelectuais. Né? O Theodore Roosevelt era uma família que nunca foi para a escola. Né? Eles falavam assim, agora vamos estudar a história antiga. Mudavam todos para a Mesopotâmia e o pai ia lá e dizia, olha, aqui começou a civilização. Então era uma gente... E ele era um excepcional. É um cara com vários problemas físicos que ele teve que superar, teve que construir uma coisa, tudo na base da força de vontade. O Bolsonaro tem várias coisas semelhantes com ele, entendeu? Principalmente isso, quer dizer, de estar absolutamente descompromissado com o establishment e, portanto, ter um olhar crítico, puramente crítico. Só que tosco. Né? Eu
discuto frequentemente com amigos aí, porque falam, não, se ele tivesse feito assado na pandemia, eu falei, olha, aqui não tem acerto, velho. E não tem acerto, não tem acerto. Então, eu acho que se o Bolsonaro tivesse feito o avesso do que ele fez, ele ia ser apedrejado do mesmo jeito. Porque o que está em jogo não é o Bolsonaro, nem o que o Bolsonaro diz, nem o que o brasileiro quer ou não quer. É a sobrevivência de um sistema podre que está morto com o pé na cova. E que se não sair da cova agora, não sai nunca mais. É isso. Então, qualquer coisa que desafiar esse projeto será apedrejado até a morte. Então, é isso que eu acho. E o Bolsonaro tinha o quê? Essa confluência com o público. O público nessa história é quem paga a conta, né? E o Bolsonaro, lá do baixo clero, tal, representa isso. Estava com poucos interesses do outro lado, né? Estava entre, se não os totalmente prejudicados, mas estava entre os prejudicados, ali, a turma que tinha poucos benefícios, né? Então ele tinha esse senso crítico maior. Também não é um cara burro, é um cara que percebeu isso e trabalhou isso com toda a justiça e a legitimidade, né? Então eu acho isso, quer dizer, não tem muito mistério. Olha, a única maneira indolor de fazer isso é com democracia, quer dizer, a democracia foi inventada para isso, né? O sistema de 3 poderes, com independentes, um moderando o outro, tal, foi cientificamente imaginado e desenhado para ter esse efeito, quer dizer, transformar qualquer grande ditador de alma num mero presidente que dura só 4 anos, né? É para isso que serve o sistema, né? Por isso que você tem um que legisla, outro que julga, um terceiro que permite ou não você ser julgado com base nos seus direitos fundamentais, que é o Ministério Público, né? Só que todos esses estão anulados, né, no Brasil. Por isso que eu digo, as manifestações estavam no endereço errado. Porque o Congresso Nacional, que é o poder eleito, como eu já disse, pior que seja, a mais defeituosa que seja a democracia brasileira, é um poder que nasce do voto e precisa do voto. E, portanto, é sensível à pressão popular. Então, se nós tivéssemos passado esses 30 dias, 20 dias, cercando o Congresso Nacional e não deixando os caras saírem de lá, se não entregassem a reconstituição do Judiciário, dos poderes do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, você já tinha enquadrado esse Alexandre de Moraes, que é um tigre de papel. Esse cara não manda porra nenhuma, tá certo? Ele não tem poder nenhum real, né? O poder dele está na encolha de quem detém o poder institucional de fato, né? Mas ele não tem o poder de fazer nada do que ele fez, nem a menor das coisas, muito menos a maior, né? Então você já devia ter atalhado ele na primeira. Não atalhou na primeira, na segunda, na terceira, né? Mas dá-lhe um impeachment, manda esse cara andar, não obedece às ordens dele, porque as ordens dele não têm fundamento. Agora, não fez isso, vai deixando, e aí você tem o quê? Um outro trabalho, né, em cima disso, que é o judiciário está corrompido até o nervo, né? O Supremo Tribunal, todos eles têm parentes com advocacias que cobram 1 zilhão porque conseguem passar as coisas no Supremo. O Supremo julga por dia 3 causas de não sei quantos bilhões, que ele não devia ter o poder de julgar. Tudo isso extrapola o papel que está desenhado para ele na lei. É regimento interno, é mutreta que eles vão fazendo para
para ter isso como atribuição. Que a atribuição dele devia ser só declarar as leis do legislativo constitucionais ou não. Ponto. Então, para você arrumar essa bagunça do Supremo Tribunal é facílimo. Eu já repeti isso 40 vezes e repito de novo para vocês. 4 proibições. Uma, que os ministros do Supremo Tribunal façam qualquer manifestação fora dos autos. Acabou televisão, acabou só autos. 2, nenhuma decisão monocrática. 0. 3, estão proibidos de criar qualquer lei que não tenha sido criada pelo Legislativo, que é quem tem o poder de criar leis. E 4, estão proibidos de fazer qualquer outra coisa senão declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das leis do Legislativo. Acabou. Entendeu? Você condena o Alexandre de Moraes ao suicídio se ele não puder convocar uma rede de televisão a cada 2 dias. Porque aquilo é uma vaidade em chamas, né? O cara está desbundado. Ele é o Clóvis Bornai, né? Ele é o... enquanto não tomar uma porrada, vai decolar mais longe e vai ficar um perigo, porque esse cara mata, esse cara é bandido, é gente perigosa. Então, that's it.